Agora vamos estudar uma das partes fundamentais da gramática, é a que chamamos de sintaxe. A sintaxe, ela é uma parte essencial aí da gramática e essa parte que estuda aí a função das palavras dentro das frases e também das orações. E como é a relação dessas palavras aí. Além disso, faz um estudo dessa oração dentro do período, permitindo que a frase tenha sentido e que as palavras aí estejam na ordem certa dentro da oração. Sim, em ordem mesmo. Imaginem se pudéssemos escolher o lugar onde colocar as palavras dentro das frases. Ia ser uma bagunça, né? Muita gente reclama aí que acha o português difícil. Na verdade, pessoal, tudo que aprendemos em gramática na língua portuguesa é para que o entendimento do texto seja mais nítido. A gramática existe para organizar essa bagunça que seria, né, a língua. Pensem como o quarto aí da casa de vocês. Imaginem se a porta fosse no teto, a cama ela fosse na parede, as portas do roupeiro elas fossem viradas para a parede. Não ia fazer muito sentido, não é mesmo? Bom, porque esses objetos foram criados para desempenhar determinadas funções. Por isso, pessoal, seguem uma ordem para que nós mesmos possamos transitar aí no nosso quarto com a maior tranquilidade, com mais facilidade. A gramática é exatamente isso. Essas definições de sintaxe que vimos são essenciais para que frases, orações e períodos eles façam aí sentido e sejam, obviamente, de fácil compreensão por parte aí de quem estiver lendo, fazendo essa leitura. Na hora de compor uma ideia e transformá-la em um texto que seja de fato coerente, conciso e escrito da forma correta, a sintaxe ela é essencial e precisa ser levada em consideração. Agora vem cá, pessoal. Vocês repararam nos 3 itens, 3 palavras que eu falei que precisam fazer sentido? Vocês saberiam identificá-los? O que é frase? O que é oração? E o que é período? Bom, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Nós vamos estudar as diferenças entre eles agora mesmo. Embora pareça um conteúdo simples, e de fato é um conteúdo simples, o assunto ele deve ser revisto sempre que for possível aí, pessoal, já que ele é constantemente exigido em vestibulares das diversas faculdades aí, das faculdades tradicionais e em provas de concursos. No Enem ele é pedido, ele é solicitado de uma outra forma, mas também. A frase, então, vamos começar por ela, é todo enunciado de sentido completo, podendo aí ser formada por uma só palavra ou por várias palavras contendo ou não, contando ou não aí com a presença de verbo. Através da fala e da escrita, a frase ela pode exprimir algumas coisas aí: apelos, emoções, ideias e ordens. A frase ela tem um poder de comunicação incrível, pessoal. Reparem na seguinte frase: silêncio! Uma única palavra carregada de significado. Na língua escrita, identificamos o sentido da frase através da pontuação. Sabemos que a palavra silêncio, sozinha, sem o ponto de exclamação, não teria o mesmo sentido e a mesma carga de energia. O mesmo iria acontecer aí na língua falada. Se pronunciarmos essa mesma palavra sem modificar o tom de voz, ela não faria sentido algum. Muitas vezes, a linguagem oral ela é aí atrelada a gestos e expressões facial e corporal. Dificilmente alguém dirá rua, no sentido de expulsar alguém do lugar sem utilizar a mão apontando o dedo, né? Dizer rua. Dificilmente alguém,
ao se machucar, dirá ai, na sensação de dor, sem que expresse com o rosto, como eu fiz agora, essa sensação também, sem que o rosto ele comunique dessa forma também, certo? Vamos ver agora o que é a oração. A oração, assim como a frase, ela é um enunciado que precisa de um sentido completo. Só que, diferente da frase, para que ele possa ser considerado para que ela seja considerada uma oração, é necessário que contenha uma locução verbal ou um verbo no enunciado. Isso mesmo, para que ele possa ser considerado aí uma oração. Finalmente, pude alcançar meu objetivo. Então, nós temos uma locução verbal. Então, não esqueçam que a locução verbal é a presença de um verbo principal e de um verbo auxiliar. São dois verbos com valor de apenas um. Aí na segunda frase, né, pude alcançar seria o mesmo que alcancei. Na prática, a frase ficaria assim: finalmente alcancei meu objetivo. A quantidade de verbos diz a quantidade de orações no período. Se houver um verbo, há uma oração. Se tiver dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. E assim por diante. A oração, diferentemente da frase, ela pode ou não fazer sentido. Quem precisa realmente fazer sentido é o período. Mas o que vem a ser período? Bom, quando uma ou mais orações estão organizadas nos enunciados. Quando possui apenas uma oração, nós chamamos isso de período simples. Já quando possui mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Mas o mais importante aqui para eu perceber o período, certo? Aí, o período ele deve ser finalizado sempre com o devido sinal de pontuação. Então, é basicamente eu identificar o período, o início da frase lá na letra maiúscula, né, no começo da frase lá na letra maiúscula e no ponto, quando estiver lá no ponto final. Então aí vai mostrar para mim realmente o período. Então, dentro deste período, eu vou ter aí um número X de verbos, né? E aí vai me dizer que é um número X de orações. Se eu tiver um verbo, uma oração, né? Então, se dentro deste período aí eu tiver uma oração, vou chamar de período simples. Se eu tiver duas ou mais orações, eu vou chamar de período composto. Vamos ver um exemplo aí. Os professores entregaram as provas. Notem que possui apenas um verbo, que é o verbo entregaram, verbo entregar, né? Portanto, nós classificamos como período simples. Então, vejam só o próximo exemplo. Saímos pela manhã e voltamos à noite. Agora percebam bem que há dois verbos. O verbo sair, né? Saímos aí, e voltamos, o verbo voltar. Portanto, nós temos, né? Aí nós constituímos um período composto, porque temos duas orações, dois verbos. Muito fácil, né, gente? Moleza, moleza.